e estava falando sobre o estágio 4, que ninguém quer chegar. O choque bulbar e morte. Isso. Vamos voltar aqui. Então, está falando dos chamados estágios anestésicos, né? Sim. Esses estágios anestésicos, eles significam, né, o grau de profundidade do sistema nervoso central quando você aplica drogas, né, fármacos. Né? Então, esses estágios indicam o grau de profundidade que o sistema nervoso está sofrendo com a aplicação de agentes anestésicos, né? Esses estágios anestésicos, só voltando um pouquinho, foi proposto em 1951 por uma pessoa chamada, um americano chamado Guedel, na Primeira Guerra Mundial. Ele era um médico, um anestesista, né? E para atender, né, soldados americanos que estavam machucados, né, e precisavam, né, passar por alguma intervenção cirúrgica, ele propôs esses, aplicando como agente anestésico o éter, né, ele começou a perceber que com a aplicação do éter aparecia alguns em que ele intitulou como estágios, né, através da aplicação do éter e do grau de depressão do sistema nervoso central a partir da aplicação do éter, né? Então foi proposto por ele, depois isso passou do éter, eles utilizaram o alotano, né, um anestésico inalatório, e proposto por ele, Guedel, né? Isso foi adaptado para a medicina veterinária, mais especificamente para a anestesiologia veterinária, né? E serve justamente para nos falar qual que é o grau de depressão do sistema nervoso central durante a aplicação dos agentes anestésicos, né? Quando se fala em estágios anestésicos, é a partir da aplicação das medicações na indução anestésica e na manutenção anestésica, né? Já disse para vocês que a anestesia cirúrgica, ela tem etapas, né? Medicação pré-anestésica, indução anestésica, manutenção anestésica e recuperação anestésica. Então, seriam as etapas, né, de uma anestesia geral, de uma anestesia cirúrgica. Na primeira etapa, medicação pré-anestésica, nós já comentamos. Segunda etapa, a indução anestésica. E é nessa indução anestésica, a partir do momento que você aplica, né, as drogas indutoras anestésicas e as drogas que vão manter a anestesia, é que dá para se utilizar desses estágios anestésicos para a gente verificar como que o paciente está durante o procedimento anestésico, né? Então, serve esses estágios anestésicos para a gente ver como que o paciente está durante a aplicação dessas medicações anestésicas, né? Para a gente falar para o cirurgião a hora de começar o procedimento, para a gente falar para o cirurgião se esse animal está superficializando, se esse animal está aprofundando. Quando a gente fala superficializar e aprofundar, é em termos da anestesia, né? Oi.
Não é? De propósito. Aí, ó. De propósito. Né? Então, esses estágios anestésicos, né, nos mostram isso, né? Nos indicam a hora de indicar para o cirurgião a hora de começar a cirurgia, nos mostram se o paciente está superficializando com o anestésico, né? Se o paciente está aprofundando com o anestésico. Durante o procedimento cirúrgico, o paciente não pode superficializar. Superficializar quer dizer, indica ele acordar. Né? E também, durante o procedimento anestésico, esse paciente não pode aprofundar de forma exagerada. Se ele aprofundar demais, ele morre. Você vai matar o paciente por excesso de anestésico. Então tem que ter um meio termo aí, que o animal está num estágio, né, em que é possível fazer cirurgia e manter os parâmetros vitais do animal, né, manter esses parâmetros vitais, para que ele continue, né, que ele continue com os parâmetros vitais dentro do aceitável, né. Esses estágios anestésicos, como eu disse, indica o grau de aprofundamento, o grau de depressão do sistema nervoso central. Esses estágios anestésicos são possíveis de ser avaliados a partir do momento que você aplica a droga indutora, tá? A partir do momento que você aplica algum medicamento para induzir a anestesia. E a partir do momento que induziu, entra induzir a anestesia, é você aplicar uma medicação que vai induzir o paciente a ficar anestesiado. E durante a manutenção da anestesia, né, você vai manter o paciente anestesiado com medicações, né? Então, esses estágios anestésicos é um parâmetro bastante usado para isso. Tá? Fábio, posso te interromper rapidinho e fazer uma pergunta? Pode. Você falou que consegue-se na indução, mas o estágio 1, onde consiste analgesia e perda da consciência, você já pega na MPA, né? Você pega um pouco. Quando foi proposto esse plano de Guedel, chamado esses estágios de anestésico, esse estágio de anestésico chamado plano de Guedel, né? Sim. O plano de Guedel, que tem os estágios anestésicos, quando foi proposto, quando ele utilizou isso, quando ele criou isso, era com o éter. Então, pegava o éter e já punha na pessoa, a pessoa já entrava em estágio anestésico. Não tinha aplicação de MPA. Tá? Sim. Esses parâmetros foram avaliados a partir da indução anestésica, da indução com éter. Depois, eles adaptaram e continuaram utilizando isso, sabendo que tem MPA. Você vai ver que a MPA, ela tem um papel interessantíssimo aqui nesses estágios anestésicos. Já adiantando aqui, no estágio 2. No estágio 2 aqui, dos estágios anestésicos, a partir da indução anestésica, causaria o estágio 2 fase de excitação ao delírio. Tá? A partir do momento que passou-se a usar a MPA, ela abole, né, ela inibe essa fase 2. Tá? O que eu vou falar aqui são esses 4, né? Esses 4 estágios anestésicos, né? O que é observado
a partir da indução e manutenção, mas sabe-se a partir de drogas indutoras e que mantém anestesia. Mas hoje em dia, né, a partir do momento que eles descobriram o uso da MPA, eles observaram que esse estágio 2, ele é inibido, ele não ocorre. Por quê? Porque a MPA, as drogas MPA, inibe o animal ficar excitado, em delírio. Tá? Entendeu, Diego? Entendi. Tá? Eu vou falar os 4 estágios, né? A partir do momento que você usa a indução e manutenção. Sim. Quando eu chegar no estágio 2, eu vou falar, quando se usa MPA, esse estágio ele é inibido. Ele não ocorre. Certo. Então, estágio 1. Então, repito, para que servem esses estágios anestésicos? Para você ver, durante a indução e a manutenção anestésica, você observar no paciente o grau de comprometimento do sistema nervoso central a partir do uso dessas medicações. E isso nos ajuda a indicar para o cirurgião o momento certo dele fazer o procedimento cirúrgico. Então, estágio 1. Analgesia e perda da consciência. Esse estágio 1, ele começa a partir do momento em que você aplica a medicação indutora. Tá? A partir do momento que você aplica a medicação indutora, vou dar um exemplo de uma droga indutora, o Propofol, que é usado muito na medicina e também na medicina veterinária. O Propofol é uma droga indutora. A partir do momento que você usa essa droga indutora, você começa a aplicar no nosso essa droga indutora, você já está entrando no estágio 1, tá? Onde o animal vai perder a consciência. Tá? Estou dando um exemplo de uma droga indutora, Propofol. Tá? Então, a partir do momento que você começa a aplicar a droga indutora, você está entrando no estágio, o animal está entrando no estágio 1. Você vai observar que o animal começa a perder a consciência. Estágio 2. Fase de delírio, de excitação. Pode ocorrer que após o estágio 1, o animal entre em delírio, começa a delirar. Ele perdeu a consciência, mas ele está delirando. Ele começa a delirar, a se debater na mesa, a ficar excitado na mesa. Depois entra o animal no estágio 3, que é literalmente a anestesia cirúrgica. Tá? É nessa anestesia cirúrgica em que o animal está anestesiado, pronto para passar pelo procedimento cirúrgico ali pelo cirurgião. É dividido o estágio 3, anestesia cirúrgica, em 4 planos. O plano 1, que prepara para o plano 2. O plano 2 é intitulado como plano cirúrgico, ou seja, é neste momento, é a partir da observação que você está fazendo do animal ali, os parâmetros que você está avaliando no animal ali, você chega à conclusão que esse animal está apto para passar pela cirurgia. Ou seja, o animal está no plano cirúrgico. Vocês vão ver os parâmetros que são observados. Plano 3 é um aprofundamento do plano 2. Tá? Plano 4
é quando aprofunda demais a anestesia e esse animal entra em depressão bulbar. Depressão do bulbo. O bulbo é uma parte lá do tronco encefálico no encéfalo, tendo como uma das suas funções o bulbo controle cardiorrespiratório, né? Ou seja, depressão do bulbo quer dizer que vai afetar o sistema cardiorrespiratório. E se aprofundar demais essa anestesia, você vai entrar no estágio 4, que é o que você não quer durante o procedimento cirúrgico, né? Anestésico cirúrgico. Esse animal entra em choque bulbar e morra, né? Bom, plano 1. Eu vou comentar de cada um desses planos agora. Eu só falei do estágio 3, que é anestesia cirúrgica, e marquei o plano 2 e o plano 4, que são os planos delicados durante a anestesia cirúrgica. O plano 2, por ser o plano cirúrgico, você tem que indicar, é o momento certo para você indicar para que o animal faça a cirurgia, e o plano 4, que é perigoso, porque você deprimiu demais o sistema nervoso central, esse animal pode estar tendo uma parada cardiorrespiratória e entrando no estágio 4, que é o choque bulbar e morte. Vou falar de cada um desses. Só uma coisa que eu lembrei aqui, com o advento dos monitores cardíacos, né, que ali eles avaliam os parâmetros fisiológicos, né, pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura, um eletrocardiograma. Com o advento mesmo com o advento do monitor cardíaco, que te dá esses parâmetros ali na telinha, ainda assim é utilizado o plano de Guedel, tá? Os estágios anestésicos. É uma ferramenta a mais que você associa ali para ver como que está o animal durante o procedimento. Bom, então olha só, vamos comentar as características do estágio 1, tá? Então, do plano de Guedel, estágio 1. O que se observa no animal? Estágio que vai desde o início da administração do fármaco indutor até a perda da consciência. Então, esse é o ponto, vamos falar assim, chave do estágio 1, né? Início da administração do fármaco indutor até o animal, você perceber que o animal está perdendo a consciência. O que é o animal perder a consciência? Ele começa a se desligar do ambiente, literalmente, tá? Ele está entrando em estágio 1. Caracterizado esse estágio 1, tem o início da analgesia. Detalhe, nem todo fármaco indutor ele causa analgesia. O que é analgesia? Lembrando, ausência de dor. Nem todo fármaco indutor ele causa analgesia. Por exemplo, o Propofol. Propofol é um líquido de cor branca, lembra leite, sem coloração, né? Esse Propofol, ele é excelente para fazer o animal perder a consciência, mas como analgésico ele não tem efeito. Mas, por exemplo, outras drogas usadas na indução já causa
perda da consciência e causa uma certa analgesia. Por exemplo, a cetamina, a ketamina, tá? A ketamina, dependendo da sua dose, ela é indicada como droga indutora, tá? E tem uma certa analgesia e causa uma certa perda de consciência. Então, quis dizer o seguinte: nem toda droga indutora ela causa analgesia, mas faz parte do estágio 1, início da analgesia, com presença de sensação dolorosa ao estímulo. O animal ainda sente dor no estágio 1. Como que a gente avalia a dor no animal? Quais são os parâmetros que a gente observa para avaliar que o animal está sentindo dor? Frequência cardíaca, respiratória, se ele responde ao estímulo de você pensar. Isso. Principalmente esse. Reflexo interdigital. Eu falei nos slides anteriores, aula passada, que tem alguns reflexos que são avaliados durante a avaliação desses estágios anestésicos, como reflexo interdigital, reflexo laríngeo, reflexo óculo-palpebral. Então, são reflexos que são utilizados para a gente avaliar os estágios anestésicos. Reflexo cardíaco, reflexo respiratório, enfim, fazem parte desses reflexos que são utilizados para a gente avaliar o estágio anestésico aí. Então, nesse estágio 1, o animal tem presença de sensação dolorosa ao estímulo nocivo. Você pega o seu dedo, você pega uma pinça e pinça nos espaços interdigitais, tá? Você pinça, o animal mexe um pouquinho o membro, ou mexe muito o membro, ou seja, ele mexer no membro quando você pinça, quer dizer que o animal ainda está sentindo dor. Isso nos fala que o animal está em estágio 1, presença de dor. Reações diferentes de animal para animal em função comportamental. De acordo com a espécie em questão, a espécie animal em questão, eles se comportam, podem se comportar diferentemente uma espécie de outra, tá? Em relação ao estágio 1. Mas como assim? Em relação, por exemplo, ao tempo que esse animal demora, por exemplo, para entrar em perda da consciência. Tem animais que entram mais rápido, tem animais que demoram um pouco mais, tá? Então, essas características vão depender da espécie em questão. Comportamento da espécie. Liberação de adrenalina, ocorrendo taquicardia e midríase. Nesse estágio 1, você observa que tem liberação de adrenalina, tá? É liberada a adrenalina, cai na corrente sanguínea e vai atuar em vários órgãos. Por exemplo, no coração. Você observa uma taquicardia, aumento, cardia, coração. Você tem um aumento da frequência cardíaca desse animal, uns preferindo dos batimentos cardíacos. Frequência cardíaca e batimento cardíaco é sinônimo. Então, você observa uma taquicardia nesses animais durante o estágio 1. Outra coisa que é observado, midríase. O que é midríase? Dilatação da pupila. A pupila está dilatada. Sinal, pelo efeito da adrenalina, a adrenalina causa taquicardia, causa dilatação da pupila. Midríase. No estágio 1, você pode ter uma desorientação do animal. Fica desorientado, pode ficar excitado,
frente ao meio ambiente. Esse animal no estágio 1 pode ter ainda defecação, pode apresentar micção, tá? Lógico que você não está esperando defecar porque você passou um jejum para esse animal, né? Mas pode ter algum conteúdo fecal que está presente ainda ali no intestino do animal. Ô, Flávio, te interromper rapidinho. Mas vamos supor que eu estou na MPA e apliquei um medicamento de forma que ele diminui o peristaltismo. Mesmo na indução, ele pode acontecer essa questão de defecar e fazer micção? Pode. Se ele tiver conteúdo, uma certa quantidade de conteúdo no trato gastrointestinal, ele pode ter reflexo. Entendi. Defecação, tá? Se tiver bebido água, também pode ter micção. Uhum. Que tem outros medicamentos na MPA que você estava apresentando que são ótimos antieméticos, né? Então a gente aplica na MPA e pensa, então um corta o efeito do outro. Onde eu fiquei na dúvida. Não corta. Não corta, mas vai depender da quantidade também que tem de conteúdo ali, né? Sim. Se mal tiver, você fala, o proprietário fala que não comeu, você vê que ele comeu e o conteúdo está saindo grande quantidade de conteúdo, porque ele comeu, né? Sim. E às vezes a quantidade do antiemético às vezes não consegue segurar, né? Não, tranquilo. Mas o que a gente está falando aqui, o Diego, é como se não tivesse usado o MPA ainda. Tá, entendi. É o que eu falei para vocês, que quando foi descoberto esse plano de Guedel aí, ele fez sem o uso de MPA. Então, isso são características observadas como se você não estivesse usando MPA. Porque por mim é como se tivesse usado, porque no penúltimo item fala assim, respiração irregular caso não tenha aplicado a MPA. Então, pressupõe que tudo acima foi usado a MPA. Respiração irregular caso não se tenha aplicado. Então, caso não tenha aplicado o MPA, isso tudo vai acontecer, ó. Não, sim, é porque pressupõe que esse item aqui indica que tudo acima usou MPA. Aí por isso eu fiquei na dúvida aqui. Não, ainda não. Tá. Ainda não. Se você tiver usado o MPA, muitas das coisas aqui não acontece, tá? Certo. Mas olha só, próximo. Estação. Parei. Estação regular. Parou na micção. Isso, Próximo. Tônus postural variando conforme a espécie. O que é tônus postural? A postura do animal, né? Como que é a postura do animal frente à aplicação disso aí, dessa medicação, dessa droga indutora, né? Varia de acordo com a espécie, com a raça e com o comportamento do indivíduo. Tem animais que prostam, que entram em decúbito lateral, tem animais que entram em decúbito dorsal, tem animais que ficam em pé, ficam deambulando, deambular, tentando andar de forma cambaleante. Isso vai depender da espécie em questão. Respiração irregular. Como eu disse, caso não se tenha aplicado a MPA, né, o animal apresenta esses itens que eu disse de forma bem pronunciada, tá? Excitação frente ao ambiente, respiração irregular, se você não tiver usado o MPA. A partir do momento que você usa MPA, isso que foi descoberto depois, a partir do momento que eles começaram a usar MPA, eles observaram que muito desses efeitos aqui não acontecia. Ou seja, a MPA inibe muito desses efeitos aí que estaria mais pronunciado no estágio 2, que é excitação e delírio, né? Excitação e delírio no estágio 2. Então, quando você usa MPA, você diminui alguns desses efeitos aqui que eu disse para vocês, do estágio 1, e você pode cortar o estágio 2, tá? Olha só, o que é o estágio 2? Estágio 2
conhecido como excitação ou delírio. Quando você não usa MPA, tá? Quando você não usa MPA, esse estágio 2 aparece. Então, por exemplo, como assim? Está lá o animal. O jeito que chegou para você lá, você pega e aplica direto Propofol. Ou você pega e coloca o anestésico inalatório direto nele, sem aplicar nada nele antes. Aí ele vai apresentar esse estágio 2, excitação e delírio. Mas quando você aplica a MPA ela tem como objetivo, né, inibir o estágio 2 da indução anestésica. Com a MPA não aparece excitação e delírio. Mas quais são as características do estágio 2? Quando aparece o estágio 2? Quando você não usa MPA. Olha só o que acontece. Incoordenação motora, o animal fica incoordenado. Deambular, é um termo que se usa, o animal fica incoordenado para andar, trocando as pernas, vamos assim falar, andando de forma cambaleante. Significa incoordenação motora, deambulação. Hiperalgesia, algesia, dor. Ou seja, você observa que o animal sente dor muito facilmente. O limiar da dor dele diminui. Ou seja, vamos falar assim, qualquer estímulo já é capaz de causar uma dor intensa nesse animal. No estágio 2, tosse, vômito, o animal começa a tossir e começa a vomitar. Lembrando que aqui você, no estágio 2, você não está aplicando, você não aplicou MPA antes. Então vai aparecer vômito, vai aparecer enese, tá? Defecação por hiperreflexia, ou seja, o animal começa a defecar. Dilatação da pupila, você observa a pupila desse animal, né? Está dilatada. Isso quer dizer o que? Midríase. E essa midríase é devido à liberação de adrenalina durante essa situação, esse estágio 2. E o animal começa a lacrimejar, tem lacrimejamento. E não é uma lágrimazinha. Você observa que tem um lacrimejamento intenso. Tá? Então, isso é estágio 2. Tá? Estágio 2, quando você aplica só a droga indutora ou a droga para manter a anestesia. Repito, se você usar MPA, esse estágio 2 é abolido. Do 1 vai passar para o 3. Peraí. Isso. Ó, o que acontece mais no estágio 2? Taquipneia. O animal tem uma respiração, uma frequência respiratória aumentada de forma arrítmica. Você tem uma arritmia na respiração desse animal, ou seja, arritmia na respiração está ofegante, está com ataque taquipneia, está sem ritmo a respiração do animal. Né? Reação anormal aos estímulos externos. Detalhe, sempre no ambiente cirúrgico, gente, quando você vai fazer anestesia,
sempre tome cuidado com estímulos externos, tá? Nesse momento que você está fazendo a indução anestésica, a manutenção, cuidado com estímulos externos, como estímulos sonoros, pessoal conversando muito alto, estímulo luminoso, estímulos táteis. Isso desperta o animal, isso incomoda o animal. E como eu disse para vocês, esse estágio ele é evitado pela MPA. Você diminui a chance disso ocorrer em 95%. Você, usando a MPA, você inibe esse estágio 2. Tá? E é interessante inibir o estágio 2? Você quer que o animal esteja em excitação e delírio? Lógico que não, né? Ao se aplicar MPA na indução por barbitúricos, a fase da excitação geralmente é inexistente, reduzindo inclusive as bruscas alterações, né, paramétricas causadas por esses fármacos. Existe um tipo de anestesia geral chamado anestesia barbitúrica, tá, que usa drogas classificadas como barbitúricos. Por exemplo, uma droga que já foi bastante usada na veterinária, que hoje já não é, devido aos seus efeitos, né, adversos, é uma droga chamada tiopental. O tiopental, ele é um barbitúrico, tá? Ele é um barbitúrico e ao se aplicar a MPA, a fase da excitação geralmente é inexistente. Ou seja, o que eu já disse para vocês, quando usa MPA, né, a fase 2 praticamente 99%, 95% a fase estágio 2 não ocorre, tá? Excitação e delírio. Estágio 3 é o estágio da anestesia cirúrgica, ou seja, o estágio que a anestesia vai te proporcionar você indicar que o animal está pronto para o ato cirúrgico, tá? Bom, perda da consciência e depressão progressiva do sistema nervoso central, chegando até a parada respiratória. Aí que tá. É um estágio de anestesia cirúrgica, em que você vai avaliar o animal, os reflexos protetores desse animal, e vai estabelecer que ele está pronto para fazer a cirurgia. Só que vai de uma depressão do sistema nervoso central, né, até chegar à parada respiratória. Até o animal parar de respirar, então você pode perder o animal, tá? Não entrar em uma parada respiratória, porque você aprofundou tanto a anestesia que esse animal chega e para de respirar. Então, aqui você tem que tomar um cuidado. Nem tanto superficial, nem tanto profundo. Tem que estar no meio termo para o cirurgião poder fazer a intervenção cirúrgica. Posso interromper? Pode à vontade. Pergunta? À vontade. Seguinte, na aula de fármaco com a Carla, ela estava falando sobre os bloqueadores neuromusculares, que eles faziam vários bloqueios até chegar no diafragma, né, fazer o bloqueio do diafragma, e que são usados também na anestesia, porém só podem ser usados no caso do ventilador. Aí eu te pergunto, você pegou e falou assim, então seria a quantidade que faria paralisar ou o medicamento em si que vai atuando até chegar no diafragma e fazer a paralisação do bloqueador? Não, a quantidade, né? A quantidade que você usa. Porque eu entendi na aula
que independente da quantidade que se usasse, porque começava, né? Começava músculos submandibulares, ia toda aquela... todos aqueles músculos, até chegar no diafragma. Aí eu fiquei na dúvida agora, porque ela falou que era usado, mas só podia usar se caso paralisasse o diafragma, teria que ser usada a ventilação mecânica. Eu fiquei na dúvida. Então, mas a quantidade faz chegar a isso. Entendi. Né? Então, dependendo, e também, não só a quantidade e o tipo, de bloqueador que você está usando. Uhum. Bloqueadores que você usa, sabe dos riscos que você evita. E outros que você já... Outros bloqueadores... Só um minutinho. Tá bom. É só um minutinho, Diego. Fica à vontade. O home office vai te dar uma lombalgia terrível. Tá bom, Maqui. Não tá bem desse jeito, eu também. Você começa esse colchão seu de mola, olha o que ele faz de você. Ele te afunda. Ô Diego, eu acho que tinha uns bloqueador neuromuscular que tinha uns antídoto, né? Aqueles que bloqueava os receptores de acetilcolina. E tinha os receptores de GABA também, eu lembro. Eu tô tentando procurar aqui. Então, não, mas aí era os de bloqueio central, né? Eu tô tentando só lembrar aqui, eu tô pegando a aula da Carla aqui e verificando sobre esses bloqueadores. Não sei se eles fazem parte dos curários, tô tentando lembrar aqui. Vou pegar aqui também. Fiquei na dúvida. Aqui, aula 3, farmacologia da musculatura esquelética, acho que é isso. Realmente, na ação da acetilcolina. Isso, tem os... Se você administrar anticolinérgicos, você tem como se fosse um antídoto, porque você inibe a acetilcolinesterase e aí Exatamente. vai ter mais acetilcolina e aí elas ganham por competição, né? Isso, exatamente. Porque a acetilcolinesterase é quem degrada a acetilcolina, né? Isso, aí eu acho que é até mais seguro, né? Não sei. Não, porque aqui até no slide 15 da Carla fala, né, que começa por administração intravenosa. Aí vem a sequência do relaxamento. Porque eu lembro dela falar que não tinha como, paralisava tudo. Sim. E era muito usado. Ah, mas com certeza deve ter uns mais seguros, né? Sim. Não vou ver essa porra desligada de novo. Uai, não vai. Pepino também pode ser usado na indução. Como é que é, Wesley? Os benzodiazepinas pode ser usado na indução. Sim, no caso do Dormonide. Gente, me escutam? Sim, estou escutando, Flávio. Então vamos lá. Vocês estão falando de bloqueadores aí, a gente vai ter uma aula só disso, tá?
Ah, tá. Beleza. É que eu aproveitei o ensejo aí, estava vendo que a gente estava falando, né? E eu lembrei da aula de farmaco, né? Então fui associando uma coisa a outra, que eles interferiam na ação da acetilcolina. Estava até discutindo com o Weasley aqui. A gente vai falar mais pra frente. Beleza. Tá? Tranquilo. Então vamos lá. Então, essa depressão do sistema nervoso central, ela foi dividido por Gödel em 4 planos, tá? Foi chamado de 4 planos cirúrgicos. Bom, então tem o estágio 3, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, tá? Mas como que a gente diferencia o plano 1 do plano 2, o plano 2 do plano 3, o plano 3 do plano 4? Aí tá, ó. O que deve ser considerado, né, para diferenciar esses planos? Esses 4 planos. Então, o que a gente leva em consideração para falar que é o plano 1, que é o plano 2, que é o plano 3, que é o plano 4. Primeiro, tipo de respiração. Existem alguns tipos de respiração que você observa no animal. Isso, para o pessoal que não teve semiologia, quando a gente for ter a prática, eu vou mostrar para vocês esses tipos de respiração. Tá? Isso que é chamado respiração costo-abdominal, respiração abdômeno-costal, respiração diafragmática. Então, são tipos de respiração que você observa no animal. A respiração dessas que eu disse, que é considerável a fisiológica, tá? É a respiração costo-abdominal. O que é fisiológico? É normal. Qual que é a respiração normal? É a costo-abdominal. O que se observa? O que quer dizer costo-abdominal? Você observa que a respiração está indo da região costal para a região abdominal. Quando o animal respira, você observa que tem uma expansão do tórax indo em direção ao abdômen. Essa é uma respiração costo-abdominal. Isso é a normal, é a fisiológica. Olha os cachorrinhos que vocês têm em casa aí. Quando ele estiver deitadinho, quietinho, observe a respiração. Vai da região das costelas em direção à região abdominal. Tá? Costa abdominal. Aí existem as respirações, por exemplo, a abdômeno-costal. Você observa que a respiração está indo do abdômen para a região costal. Não é a fisiológica, não é a normal. E a respiração diafragmática. Você observa que está relacionado somente com o músculo diafragma. Então, esses são tipos de respiração que você observa aqui no estágio 3. Para diferenciar se está no plano 1, no plano 2, no plano 3 ou no plano 4 desse estágio 3. Outra coisa que se leva em consideração, né? Movimentos do globo ocular. O globo ocular, ele vai se movimentar durante esses planos, tá? Então, qual o movimento? O globo ocular está centralizado, o globo ocular está rotacionado. Ele pode rotacionar de uma forma que você não consegue ver a pupila dele mais. Ele rotaciona. Então, o movimento do globo ocular também serve como parâmetro para a gente falar se está no plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, desse estágio 3.
presença ou ausência de reflexos. Eu comentei para vocês dos reflexos protetores. Como? Reflexo interdigital, reflexo palpebral ou óculo-motor, reflexo laríngeo. São reflexos protetores. Nesses planos desse estágio 3, vai ter a presença ou ausência desses reflexos protetores. Como eu disse, reflexo interdigital, reflexo óculo-motor, reflexo laríngeo. Último, tamanho das pupilas, diâmetro das pupilas. As pupilas são as aberturas ali, né? Ali do globo ocular, né? Que tem a ver com a íris no globo ocular. Então, o diâmetro das pupilas, tamanho dessas pupilas, também é um parâmetro para nos falar se está no plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, desse estágio 3. Então, gente, no estágio 3, que é uma depressão... Pois não. Oi, Luiz. No caso das pupilas, o ideal é midriza ou midriza? Ou meio... Você conseguiu me ouvir? Porque o fone tá meio ruim. Não, consegui. Então, vai depender da espécie, tá? Lá no final desses slides tem um quadrinho que mostra o diâmetro das pupilas de acordo com a espécie, tá? Então, de acordo com a espécie, ela vai estar em miose ou vai estar em midríase. Mas já falo de antemão para vocês. A midríase, juntando com outros parâmetros que você vai avaliar, quando o animal está para morrer, você tem uma descarga grande de adrenalina, o animal entra em midríase. Não estou falando que toda hora que tem midríase o animal está para morrer. Não, não é isso. Estou falando que no estágio 4 lá, ó, no plano 4 para o estágio 4, o animal está em midríase. Tá? Então, estar em midríase, em miose, vai depender da espécie, tá? Vai depender do plano cirúrgico. Então, esses são os fatores a serem considerados, tá? Para você avaliar em que plano cirúrgico o animal está no estágio 3. Quais são esses fatores? Tipo de respiração, movimento do globo ocular, presença ou ausência de reflexos protetores e tamanho das pupilas. Tá? Esses parâmetros, repito, para vocês identificarem que plano cirúrgico o animal está no estágio 3. Bom, de acordo com alguns autores preferem utilizar um outro termo para avaliar a anestesia que o animal está sofrendo ali. Está escrito aí, anestesia superficial, anestesia média e anestesia profunda. Alguns anestesistas, né, preferem esse termo superficial, média e profunda do que usar o estágio 3 do Guedel aí, para avaliar o paciente, tá? Isso vai de acordo com o anestesista. Utilizar o estágio 3 com os planos, ou utilizar anestesia superficial, anestesia média, anestesia profunda. Mas o que significa anestesia superficial? Movimentos do globo ocular. Eles observam movimentos do globo ocular para falar que o animal está na anestesia superficial, ou seja, o globo ocular começa a se movimentar. Tá? Você tem movimentos do globo ocular.
Aí o anestesista fala que a anestesia está superficial. Anestesia média, você tem uma progressão, né? Depressão progressiva da respiração. Como que você observa isso, que está na anestesia média? Paralisia dos músculos intercostais. O que são os músculos intercostais? São músculos que estão entre as costelas, né? Chamados músculos intercostais. Você observa que nessa situação da anestesia média, os músculos intercostais ficam paralisados, não se movimentam. Ou seja, está na anestesia média. Anestesia profunda. É uma anestesia profunda. A respiração é uma respiração chamada diafragmática. Ou seja, se aprofundou demais a anestesia. Anestesia profunda. Como você olha? Respiração literalmente diafragmática. A anestesia está superficial. Movimentos do globo ocular. A anestesia está média. Paralisia dos músculos intercostais. E qual que é destas 3 anestesias aí que você está observando, que é ideal para você indicar para o cirurgião fazer o procedimento cirúrgico? Até marquei aí, ó. Anestesia média, né? Média. Era anestesia média, quando você observa a paralisia dos músculos intercostais, e você utilizando esse parâmetro de superficial, média e profunda, que você indica para o cirurgião que ele pode começar a cirurgia. Quando você aplica a droga indutora, você observa que a droga indutora e a droga para manutenção anestésica, você observa que ele vai passar da superficial, pode chegar na média, ficar na média, ou se a dose tiver, você aplicou muito, ele pode chegar para anestesia profunda, tá? E isso, gente, pode ocorrer durante todo o procedimento anestésico, tá? Às vezes ele superficializa, às vezes ele volta para a média, às vezes ele se aplica demais, se aplica um pouco mais da medicação, ele aprofunda. Então, você tem que sempre, durante a anestesia, tentar controlar, durante o procedimento cirúrgico, ele sempre ficar na anestesia média. Eu nunca vou querer que ele fique superficialize. Quando acabar a cirurgia, ele tem que superficializar. Você tem que diminuir a dose para ele superficializar, para ele voltar da anestesia. Mas durante o ato cirúrgico em si, usando esse critério de superficial, média e profunda, durante o ato cirúrgico ele tem que estar na anestesia média. Então entenderam, né? Falar anestesia superficial, média e profunda, alguns autores utilizam esses termos no lugar de utilizar o estágio 3, tá? Mas tem alguns autores que utilizam o estágio 3, em vez de falar superficial, médio e profundo. São 2 critérios que podem ser utilizados, tá? Bom. Peraí, travou aqui. Bom, vamos comentar do estágio 3 ainda, não falei nada ainda. Só introduzir aí. Vamos falar agora de cada plano cirúrgico do estágio 3. O plano 1. O plano cirúrgico 1. Respiração normalizada. Rítmica. Olha o termo aí, ó. Você está falando que a respiração é normalizada, a respiração normal ela é chamada de respiração costo-abdominal. Vai da região costal, a respiração para a região abdominal. Menor frequência e maior amplitude.
que seria menor frequência e maior amplitude da respiração? Se eu falar menor frequência, eu estou falando em quantidade. Menor frequência de respiração, estou falando da respiração. Menor frequência da respiração, maior amplitude. O que seria a amplitude da respiração? O intervalo de uma. Oi? Seria o volume de ar, ele vai respirar em frequências menores, porém pegando mais volume de ar? Não seria mais volume, seria mais amplitude, seria distância de uma respiração a outra. Ah, tá. Então, essa amplitude é uma distância de uma respiração que ele teve agora para a respiração seguinte. Entendi. Então, ele vai ter menores frequências de respiração, menor quantidade, com amplitude maior entre uma respiração e outra. Isso é característica do plano 1, respiração normal, rítmica, né? E se eu falo respiração normal, eu estou falando que é costo abdominal, com uma menor quantidade de respiração, com intervalos entre uma respiração e outra aumentada, ou seja, maior amplitude. Miose. Olha aí, Wesley, começa a falar se está com miose, se está com midríase. Estágio 1, estágio 3, plano 1. Miose com resposta a estímulo luminoso. Como assim? Se você pegar uma lanterninha, e é bom ter uma lanterna para isso, né? Uma lanterninha pequena, você compra em casa material hospitalar, uma lanterninha que se usa para colocar na pupila. Tá? Se você pegar uma lanterninha ligada, né, e colocar ali na pupila, ele tem uma resposta a isso. Tá? Então, uma miose com resposta ao estímulo luminoso. Miose é o que? Diminuição do diâmetro da pupila. Início da projeção da terceira pálpebra em cão. Se for cão, você observa que no plano 1, você começa a perceber uma projeção dessa terceira pálpebra. O que é a terceira pálpebra? Se vocês chegarem no espelho depois da aula, olhar no espelho, bem no cantinho do olho, vocês abaixarem a pálpebra inferior, vocês vão ver uma elevação bem no cantinho. O ser humano ela é pequena, essa terceira pálpebra, tá? Chamada de terceira pálpebra. Os animais têm. No cão ela é pronunciada, no cavalo também, mas pronunciada em algumas situações. No plano 1 do estágio 3, no cão você tem início da projeção, parece que ela salta um pouquinho, ela aumenta o seu tamanho, você tem um início da projeção da terceira pálpebra em cão, devido plano 1 do estágio 3. Olha só, reflexo interdigital e laringo traqueal. Você tem presença de reflexo interdigital e o reflexo laringotraqueal está discreto. O que é isso? Pega uma pinça ou seu dedo no espaço interdigital, aperta no estágio 3, plano 1, plano cirúrgico 1, você tem presença de reflexo interdigital ainda, tá? Então quer dizer o quê? Que o animal tem reflexo de dor, está sentindo dor. Reflexo laringotraqueal discreto. Como que você avalia isso? Você pega a sua mão e aperta na região da laringe com a traqueia. Você percebe que ele tem um reflexo ali de tosse.
Plano 1. Característica do plano 1. Reflexo laringotraqueal. Tem. Discretamente, mas tem esse reflexo. Presença dos reflexos oculares. Que reflexo ocular? Palpebral. Pega seu dedo e põe sobre a pálpebra superior. Ele vai como se tivesse, mesmo com o olho fechado, é como se ele estivesse piscando, tá? Ele está mexendo a pálpebra. É um reflexo palpebral. Você tira seu dedo, espera um pouquinho, põe, não precisa nem de encostar tudo, o seu dedo. Discretamente você encosta sobre os cílios e você percebe que ele, como se estivesse piscando, ele está tendo reflexo óculo palpebral aí, tá? Característica do plano 1. Pode ocorrer vômitos em animais sem MPA. Então, se você não tiver feito a MPA, esse animal pode apresentar vômito no estágio 1. Se você não tiver feito o MPA, esse animal pode apresentar vômito aí no estágio 3, plano 1. Então, tudo que eu estou falando aqui, que eu disse, são características do plano 1 do estágio 3. Outra coisa, tônus muscular ainda presente. Reduzido, tônus muscular. O que é tônus muscular? Você observa uma certa tensão na musculatura. Não está totalmente relaxado ainda a musculatura. Está tendo tônus muscular. Reduzido, mas tem. Então, esse é o plano 1, né? Então, características do animal que está ainda no plano 1 do estágio 3. Respiração normalizada, costa abdominal, miose, com resposta ao estímulo luminoso, índice focal, início da projeção da terceira pálpebra, presença de reflexo interdigital, laringotraqueal discreto, presença de reflexos oculares, pode ocorrer vômito sem MPA, presença de tônus muscular reduzido. Depois, gente, isso tudo é uma sequência que você vai observando. Você aplicou a droga indutora, ele vai passando de estágio. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, plano 1, estágio 3, plano 2, estágio 3, plano 3. E aí ele vai, tá? Isso é uma sequência de observação. Depois do estágio 1, esse animal entra agora, depois do estágio 3, plano 1, o animal entra no estágio 3, plano 2. Depois está destacado aí, que é o plano cirúrgico. É nesse estágio 3, plano 2, plano cirúrgico, que a gente fala para o cirurgião que ele pode fazer a cirurgia. Como que se observa? Centralização do globo ocular, com presença de miose. Então, o globo ocular vai ficar centralizado. Você observa a pupila dele e está em miose. Tá? Você abre o olhinho dele, você abre as pálpebras, levanta as pálpebras, né? Você olha o globo ocular. Está centralizado, está em miose. Respiração, eu pulei miose pontiforme, depois eu falo. Respiração abdômino-costal. Olha só que mudou a respiração desse animal. Mudou os movimentos respiratórios. Lá no plano 1 do estágio 3, era o quê? Costo abdominal.
Aqui no plano 2, estágio 3, é abdômino costal. Está indo da região abdominal para a região costal. É a normal? É a fisiológica? Não. A fisiológica é a costo abdominal. Então, olha só, respiração abdômino costal, porém profunda e rítmica. O que é ser profunda? Amplitude. Você tem uma amplitude maior entre uma respiração e outra, e uma respiração rítmica, com intervalos constantes entre uma respiração e outra. Outra característica, redução da pressão arterial. Os batimentos cardíacos com a maioria dos anestésicos durante o desenrolar da anestesia. Então, olha só, você observa no plano 2, tem uma redução da pressão arterial, por isso que tem o aparelho de anestesia, tá? Por isso que tem o aparelho de pressão, de medir a pressão arterial, ligado ali no monitor cardíaco, tá? Para você estar observando no monitor a pressão arterial desse animal. Tende a diminuir, tende a diminuir, pode aumentar, dependendo da situação ali durante a cirurgia, pode, mas no plano 2, ela tende a diminuir. Os batimentos, a frequência cardíaca, batimento cardíaco também tem uma discreta diminuição, tá? Neste plano, estímulo doloroso cirúrgico causa uma discreta liberação de catecolaminas, elevando as frequências respiratória e cardíaca. Uma coisa que a gente observa durante o ato anestésico cirúrgico é que quando tem algum estímulo no animal, tá? Esse estímulo doloroso cirúrgico durante a cirurgia, ele vai causar liberação de catecolaminas. O que são as catecolaminas? Catecolaminas é uma classe onde tem adrenalina, tá? A adrenalina se encaixa dentro do grupo das catecolaminas. Bom, então o que está falando aí, ó, neste plano, você tem uma discreta liberação de adrenalina devido ao estímulo doloroso. Se tiver ainda estímulo doloroso, você tem uma liberação de adrenalina, o que faz elevar a frequência respiratória e cardíaca. Bom, o animal, quando está, na maioria dos casos, das situações, durante o ato anestésico cirúrgico, uma forma de você ver se o animal está sentindo dor é você observar a frequência cardíaca e respiratória. Se estiver aumentando, e o cirurgião estiver fazendo incisões ali, e estiver aumentando a frequência cardíaca e respiratória, é sinal que esse animal está com dor. Por exemplo, quando vai fazer a OSH, né, em cadela, ovário esterectomia, vocês, pobremente falando, castrar uma fêmea tem o nome de ovário esterectomia, OSH, né? Quando, em cadelas, em gatas, quando você traciona, você passa uma linha de sutura e vai apertar, pobremente falando, que a gente fala traciona, o chamado pedículo ovárico. Se não tiver bem analgesiado a cadela, se não tiver com uma boa analgesia, o cirurgião traciona esse pedículo ovárico, você observa no monitor a frequência cardíaca e frequência respiratória aumentando.
Isso é sinal que esse animal está sentindo dor. Tá? Então, olha só. Estar o animal imobilizado na mesa, imóvel na mesa, não é sinal que ele não esteja sentindo dor. Tá? Esse animal está imóvel na mesa. O cirurgião tracionou o pedículo. Ele não vai se mexer. Você vai observar que ele está com dor pela frequência cardíaca e respiratória. Tá? Então, estar imóvel na mesa não é sinal de ausência de dor, não. A nocicepção, lembra que eu falei para vocês? O que é nocicepção? É um processo fisiológico, neural, né? De transmissão do impulso doloroso, né? Na verdade, de codificação do impulso nocivo ou doloroso. Nocicepção, processo fisiológico, neural, de codificação do impulso doloroso, do impulso nocivo. Esse impulso nocivo, ele pode ocorrer mesmo com o animal em anestesia geral. Pode estar transmitindo impulso nervoso, pode estar transmitindo ainda um impulso doloroso mesmo com o animal imóvel. Tá? Então, olhar a frequência respiratória e cardíaca nos mostra, durante o ato cirúrgico, como que estão os parâmetros fisiológicos do animal em relação à respiração, em relação ao coração, mas se estiver aumentando, isso pode ser sinal que o animal está com estímulo, está sentindo dor. Outra coisa do plano 2, plano cirúrgico, a ausência do reflexo interdigital. Você pega a pincinha e pinça entre os dedos ali, espaço interdigital. Você aperta um pouquinho, o animal não mexe o membro, tá? Você tem ausência ali do reflexo interdigital. O palpebral, na maioria das vezes, palpebral, você tem ausência do palpebral, tá? Você põe o dedinho nas pálpebras, bem de forma leve, ele não mexe, ele não pisca. Miose pontiforme ou início de midríase. Olha só, eu disse ali na frente que o globo ocular está centralizado com presença de miose. Essa miose, dependendo do grau do plano 2, essa miose pode sair de pontiforme e começar a ter um início de uma midríase. Tá? Pode começar a aumentar o diâmetro da pupila. Isso vai depender do grau de aprofundamento que você está fazendo da anestesia. Se você começar a aprofundar um pouquinho mais, aprofundar significa você causar uma depressão a mais ali do sistema, deprimir mais o sistema nervoso central com a droga, com a medicação, tá? Pode sair da miose, passar para a midríase. Outra característica do plano 2, tônus muscular, queda do tônus muscular e ausência de secreções. Queda do tônus muscular. Você olha, a musculatura está bem relaxada, né? Você não tem um tônus muscular ali, uma tensão muscular. Característica do plano 2. Ausências de secreções. Você olha a cavidade oral desse animal, a boca está sequinha, não tem liberação de saliva ali naquele momento. Então, isso são características do plano cirúrgico. O plano 2, ou plano cirúrgico, que é o momento pelo qual
No estágio 3, você indica para o cirurgião que o animal pode ser submetido à cirurgia. Mas o que você observa? Centralização do globo ocular, miose, expiração abdominocostal, né? Ausência de reflexo interdigital, palpebral, queda do tônus muscular e ausência de secreções. De todos esses aí, o que chama atenção, que a gente sempre olha primeiro, é a centralização do globo ocular. Tá? Centralizou o globo ocular, está com presença de miose, a gente já tem noção que está no plano 2. Perguntas? Então vamos. Plano 3. Pode aprofundar um pouquinho a anestesia. Esse animal entrar em plano 3. Tá? Plano 3 do estágio 3. Respiração superficial abdômeno costal. Então a respiração está aqui superficial e está ainda abdômeno costal. O que significa ser abdômeno costal? A respiração está partindo do abdômen em relação às costelas, a região costal. É uma respiração superficial. É uma inspiração curta. O que é inspirar curta? Não sei se vocês vão conseguir escutar o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, ó. Você vai levar pouco volume de ar para os pulmões, a grosso modo. Inspiração curta é uma inspiração rápida. A inspiração é rápida. Inspiração curta. Volume, corrente e frequência respiratória reduzida. A frequência respiratória está reduzida, está diminuída. Silêncio abdominal. O que é isso? Se você pegar o estetoscópio e você colocar o esteto no abdômen, você não ausculta nada. Você não ausculta... Ah, mas para que esteto no abdômen? Opa! Estetoscópio no abdômen, você auscultaria como é que estão os movimentos peristálticos ali, né? Auscultaria a presença de burburígenos, blum, blum, ali no intestino. Até o estágio 2 você escuta esses burburígenos, esses barulhos intestinais. Está mostrando que o intestino tem movimento. Aqui no estágio 3, quando tem silêncio abdominal, você fala que está no estágio 3, plano 3. Início da midríase. Com reflexo ocular bem reduzido. Midríase. Começa a dilatar a pupila. Tá? Está iniciando midríase. O uso de estetoscópio, gente, mesmo você utilizando, e hoje em dia, né, não se fala de sala de cirurgia, anestesia, sem o uso de monitor cardíaco, de monitor paramétrico, né? Tem que ter, isso é essencial hoje em dia, mas estetoscópio sempre na mão, tá? Sempre. Mesmo com o monitor, você pode ir lá com o esteto, ausculta, vai lá no abdômen, ausculta o abdômen, tá? Sempre tem que andar junto o estetoscópio. Então tem o início da midríase aí no plano 3. Observe que depois do plano 3, chega aqui, ó. Estágio 3, plano 4. Se a anestesia for aprofundando mais o anestésico, você chega até no plano 4 do estágio 3. Cuidado, né?
Aqui você pode entrar o animal em depressão bulbar. Respiração apenas diafragmática. A respiração entrou em diafragmática, cuidado, tá? Muito cuidado, que é uma respiração muito dificultosa, essa diafragmática. E é indicativa que o animal está no plano 4. Tem taquipneia, taque muito, pneia, respiração. Respiração aumenta a frequência, né, respiratória. Então, taquipneia superficial. Midríase. Gente, como eu disse lá no começo da aula, midríase, o animal durante o procedimento anestésico cirúrgico, entrando em midríase, é um alerta, tá? É um alerta. Que ele passou do plano 3, entrando no plano 4. Midríase acentuada, sem resposta a estímulo doloroso. Não tem estímulo doloroso nenhum, e a midríase muito acentuada. Você olha a pupila, dilatadíssima a pupila dele. Córnea, você olha o globo ocular, a córnea sequinha. Não, como que eu sei que está seca? Sem brilho. Não tem brilho, resseca devido ao ar, não tem lubrificação da glândula lacrimal, produzindo lágrima, tem ausência disso, a córnea fica seca, sem brilho. O animal entra em apneia. Anegação, apneia, respiração. Você observa quando não para de respirar. Parou. Daí a apneia. Cianose. Cianose por hipoventilação. O que é hipoventilar? Hipo pouco. Falou em ventilação, falou em ar, em oxigênio. Se não está respirando, a quantidade de oxigênio diminui. Está hipoventilando. Como que se está hipoventilando? Pouco oxigênio chegando nos tecidos, chegando nas células. As células passam a ficar o quê? Sem oxigênio. Elas mudam a sua coloração. Começa a ficar o quê? Roxa. Que a gente fala cianótica. Esse animal começa a ter uma cianose. Como é que eu sei que o animal está com cianose? Olha as mucosas. Mucosa da cavidade oral, a mucosa, a conjuntiva do olho. Olha as mucosas. Está roxa. É sinal que não está oxigenando. Hoje em dia, nos monitores paramétricos, tem lá o oxímetro. O oxímetro você coloca no animal, geralmente na língua do animal, e ele te mostra a quantidade de oxigênio, a saturação de oxigênio. Quanto de oxigênio está chegando nos tecidos. Quanto mais próximo de 100, melhor. Você olha lá, saturação baixa de oxigênio, e olha, aí você olha a mucosa. Vamos supor, saturação 30 de oxigênio, 40. Vai na mucosa, está roxinha. Sinal que não está chegando oxigênio ali. Então, isso características do plano 4. E, faltou colocar aí, galera, acho que está no próximo, né? Aí, ó, perigo, estágio 4. Não, plano 4 ainda. Aqui no plano 4, depressão bulbar, tá? Depressão do bulbo. Por isso está tendo apneia, não está respirando, porque o anestésico deprimiu tanto o sistema nervoso central, tanto o bulbo, que está chegando a causar essas situações no corpo do animal. Para terminar a aula, perigo. É o mais crítico de todos os anteriores. Crítico em termos de
levar o animal à morte, né? Você observa diminuição, abolição dos reflexos protetores, né? Você olha a pupila, midríase, não responsiva à iluminação. Como assim? Pega a lanterninha e põe na pupila. Mesma coisa que você não pôr. O que teria que acontecer? Esse animal tentar fechar o olho por causa da luz. É igual a gente. Olha para cima para a lâmpada. Sua pupila vai diminuir o diâmetro. Nesse caso do animal, teria que diminuir com a luz. Mas ela se torna não responsiva à iluminação. O animal tem hipotermia. Temperatura dele, temperatura corporal, vai lá embaixo. Respiração laringotraqueal. A última respiração do paciente. Aquela respiração agônica. Aquela última. É a última. Chamada respiração agônica. Tá? É a última tentativa de respirar. Isso levando o animal ao choque bulbar. Né? O bulbo praticamente para. Né? Isso desenvolvido, gente, em média, né, entre 3 a 4 minutos. Animal com anóxia cerebral, estágio irreversível, morte clínica. Tá? Consegue reverter? Bom, difícil. É difícil, mas vamos supor que eu apliquei um anestésico cujo princípio existe antagonista. Eu conseguiria reverter? Ou já estaria tarde demais? Por exemplo, na indução e na manutenção dos que são usados no veterinário, né? Propofol, anestésico inalatório, você não tem antídoto, você não tem antagonista. O que você faria? Tira do animal. Desliga o inalatório. E a forma. Lógico, aí nessa situação o animal já está em parada cardíaca, respiratória, que aí você vai fazer as manobras para reanimação cardio-cérebro-pulmonar. Tá? Que é aplicar adrenalina, que é aplicar corticoide, atropina. Aí você vai fazer manobras para reanimação cardio-cérebro-pulmonar. Entendi. Tá? Mas já aconteceu contigo? Já aconteceu. Mas ali, nesse caso, para um antagonista para o inalatório, o antagonista para o propofol não tem. Bom, isso aqui, olha que vem a gente fala. Isso aqui, gente, é um quadrinho do Plano de Guedel, tá? De 1951, onde ele resumiu o que é avaliado nos estágios e planos anestésicos, tá? Respiração torácica, abdominal, pupila, pálpebra, córnea, laringotraqueal, reflexo corneal, palpebral, laringotraqueal, interdigital, salivação, batimento cardíaco. Isso aqui eu explico para vocês na próxima aula, tá? Tá aí, ó. 1, 2, 3 e 4 significa estágio 1, estágio 2, estágio 3, plano 1, 2, 3 e 4, estágio 4. Aula que vem nós continuamos. Oi, pode falar. Cadê? Esse quadro? ABC. Tem pupilar. Esse aqui é animal. Não, aqui tá falando que animal que é. Se é um cão, se é um felino, se é um caprino.
um ovinho. É o diâmetro da pupila. Não. Se você olhar, se você pegar e virar o gato, fica daquele jeito. Deixa eu ver quem está presente. Igor, Vanessa, Thaís, Rosenberg, a Milena, Emily, Fernando, Duda, Antônio, Amanda, Wellington, Diego, Wesley, não está aqui, mas está aqui. O Silvio que não está vindo, hein, gente? Paulo. Tô aqui, Flávio. Paulo, o Silvio que acho que tem umas... Desde quando a gente está em home office, o Silvio não apareceu, não. Bom, gente, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês aí. Tá? Valeu, Flávio. Bom final de semana, uma boa quarentena para vocês aí. Obrigado. Até semana que vem, tá? Obrigado, Flávio. Até semana que vem também. Com Deus, tchau. Tchau. Já tá correndo. Né? Dá tempo não. Dá tempo sim. Dá tempo não. Tá aqui na frente de vocês. Vou passar inveja a você. Vai ver. Você vai comer de bom? Arroz, feijão, carne, salada. O que mais tem aí, mãe? Fala aí, Jay, o que virou lá? Você participou da reunião lá? Eu acho melhor eu mandar um link pra gente fazer um hangout. Peraí que eu vou mandar aqui pra vocês. Tem que liberar a sala, gente. Não esquece disso, não. Peraí que eu vou mandar aqui pra vocês agora. Peraí. A gente vai começar a aula, né? Tá, eu vou deixar uma sala pronta aqui pra gente fazer hangout, tá? Depois da aula da Daiane a gente conversa. Deixa lá que eu quero comer, tô com fome.